minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa e na sublimação. Bom, hoje, minha amiga, nós vamos aprender a fazer essa bolsinha aqui, ó. É a bolsinha Luli. Ela tem esse bolso aqui na frente, frontal. E mais esse espaço maravilhoso aqui, ó. Não precisa fazer acabamento com viés, nada disso. E olha, super fofa, não é? Então, vamos aprender. E para você adquirir o nosso recorte sublimado, você acessa o nosso site, que está aqui, ó, lojapipitinha.com.br, tá bom? Então, vamos lá para os materiais. Mas antes, vem costurar comigo, vem? Bom, nós vamos precisar, obviamente, dos nossos recortes sublimados, tá? Eu já recortei o meu, pra gente adiantar, mas você recebe aí todo ele na folha 4, e você vai recortar no risco, igual eu fiz aqui, tá vendo? Olha essa estampa aqui maravilhosa, gente. Vai ficar divina essa bolsa, né? Então, você vai receber, ó, 2 recortes, que é frente e verso da nossa bolsa, a aba e o bolso externo. Então, são 4 folhas aí que você vai receber. E também o acabamentozinho, ó, tá vendo? Pra você fazer o passante aqui da alça, certo? Vamos precisar que você tenha aí no seu ateliê, pra você providenciar, 2 mosquetões, alça, tá? Da sua preferência. Eu tô usando alça chique, no nosso site também tem, a de 3 centímetros, tá bom? E o mosquetinho também tem que ser de 3 centímetros pra caber a sua alça, tá ok? 2 meia argola, ó, também de 3 centímetros. Botão imantado ou botão tic-tac, aí da sua preferência. E 2 cursores, tá? Então, é esse o material. Ah, não, peraí, ainda tem, obviamente, o forro. O forro pode ser da sua preferência. Os recortes sublimados, ele não precisa estruturar. Ele já vai estruturado no nylon 600. Então, você não precisa estruturar. É só você ter o forro aí, pode ser tricoline, pode ser bagum, pode ser nylon emborrachado ou nylon dublado. E eu vou utilizar o nylon dublado, que é esse com espuminha aqui, tá vendo, ó? Então, esse que eu vou utilizar. E cada peça, você vai cortar um pouquinho maior o forro, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar do lado branco pra você visualizar. Ó, tá vendo? Um pouquinho maior do que o recorte. E não precisa, amiga, você recortar ele exatamente do jeito do recorte, tá? Sempre você corta um pouquinho maior. Depois você vai entender o porquê. E aqui, ó, da parte... Aqui eu até cortei muito maior, né, gente? Mas não precisa, tá vendo? Do corpo, também você corta aí um pouquinho maior. Não precisa ser exagerado como eu fiz aqui, tá bom? Vamos economizar material aí, amiga. Muito bem, então são 4 partes de forro, também você precisa providenciar. Agora sim, é só isso que a gente vai precisar. Então, vamos iniciar pela aba, tá? Vamos começar pela aba, depois nós vamos fazer o bolso. Então, eu vou deixar essas 2 partes aqui e essa parte do bolso. Então, vamos lá, ó. A aba, nós vamos colocar direito com direito, tá? Deixa eu achar o lado certo aqui, ó. Direito com direito, nós vamos costurar toda a volta, tá? No formato de U. E aqui, ó, no retinho, nós não vamos costurar, que nós vamos desvirar essa peça, tá? Então, vamos lá. Ó, você vai costurar com um pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Direito com direito, não esquece, tá? E vamos dar toda a volta aqui, ó, no recorte, que a gente vai ter que desvirar essa peça pra ficar um ótimo acabamento, tá bom? Se você não quiser desvirar, você pode fazer com viés, mas eu não aconselho, porque não vai ficar legal, tá? Porque o projeto foi feito assim pra você desvirar. Ó, fiz a costura, agora o que eu vou fazer? Eu vou refilar o excesso, tá? Refila o excesso e desvira. Aqui na curvinha, eu gosto de dar uma picotada
pra ela ficar bem assentadinha, ó. Então, eu tenho minha tesoura de picotar, eu vou dar uma picotada só na parte. Se você não tem, você deixa bem rentezinho, cuidado pra não cortar a costura. Ó, tá vendo? Agora sim, a gente vai desvirar, ó. Desvira. E aí, você vai rebater. Vamos fazer um pescoço, tá? Então, ó, vira direitinho. Ó, ajeita bem. Tem essa espátula aqui, ó, que é super legal, que ela vira direitinho, tá vendo? Deixa bem arredondadinho esses cantinhos, ó. Tá vendo? E a facilidade, gente, do recorte é isso. Não precisa estruturar. E se você utilizar o nylon dublado, ele vai dar um pouquinho mais de estrutura. Aí vai ficar perfeita a sua peça. Tá? Como forro. Porque ele já vai dar uma leve estruturada e também já vai servir como forro, tá vendo, ó? Então, vamos lá, ó. Fiz, desvirei, agora eu vou colocar um ponto mais largo da minha máquina e eu vou fazer um pesponto aqui, ó, bem lindão. Que legal, minha linha arrebentou. Vou fazer rapidinho. Então, a gente vai fazer um pesponto bem bonito. Deixa eu só colocar minha linha de novo. Em toda a volta, tá? Pra dar o acabamento. Vamos lá. Ó. Toda a volta, tá? Pra ele ficar bem assentadinho. Vai ficar uma costura bem bonita. É super fácil fazer essa bolsa. Nós temos outros modelos lá no site. Temos a bolsa Chloe, que é maravilhosa. Temos a bolsinha porta-celular, a bolsinha tiracolo. Nós temos a bolsa box. Temos vários modelos, tá bom? Quem tá iniciando na costura criativa, os recortes é uma mão na roda. Então, ó, aba, ok, tá? Depois a gente coloca o botão. Se você for fazer o botão imantado diferente do meu, porque o meu, ele é de rebite. Então, eu posso fazer ele, colocar ele depois. Mas se o seu não é, você coloca ele antes de você fechar a sua peça, a sua aba, tá bom? Bom, a abinha está pronta, vamos reservar. Agora, nós vamos fazer o bolso externo. Tá vendo? Esse bolso aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Amiga, eu acabei não colocando na lista de materiais o zíper e o viés. Doida eu, né? Nós vamos precisar, obviamente, de zíper e de viés. Passei o cursor e não passei o zíper. Mas tudo bem, né? Dá tempo ainda da gente arrumar. Então, ó, o zíper do bolso, vou cortar aqui. Eu sempre deixo um pouquinho maior, pra gente colocar facilmente o cursor. E vamos precisar de viés, tá? Pra fazer justamente esse bolso externo. Como vai ser feito, ó? Vou mostrar aqui pra você. Nós vamos fazer um acabamento com viés de um lado do zíper e do outro a gente vai fazer normal, como se fosse fazer uma nécessaire. Como é isso, velho? Ó, vamos colocar o cursor direito com direito. Vou fazer uma costurinha de segurança. Ó. Pra quem não tem a praticidade, então você faça uma costurinha de segurança, dá uma leve pressionada no seu zíper, pra ele não ficar com barriguinha, então dá uma puxadinha nele. Ó, fiz a costurinha de segurança, venho com o meu forro, direito com direito. E agora eu vou fazer um pé de máquina aqui, ó. O mais rente que você conseguir da sua cremalheira, ó. Muito bem. Vou jogar ele pra trás, vou puxar e vou fazer o quê? Um pesponto. Lembrando que, para fazer o pesponto, nós precisamos colocar o ponto mais largo, né? O ponto maior da sua máquina. Aqui na minha, eu uso o número 5. É um ponto bem lindo. Ó. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma costura toda a volta aqui, ó, pra segurar esse forro nesse bolso. Ó, toda a volta.
pra segurar, pra unir, né? O forro com o recorte. Pronto. Refilo. Antes de refilar, eu vou colocar um cursor. Ó, vou colocar um cursor. Aqui no canal, quem não tem habilidade, não sabe ainda colocar cursor, tem um vídeo só ensinando como colocar uma dica, tá? Então, eu não vou ensinar aqui, pra gente não repetir sempre a mesma coisa, tá, menina? Então, meninas, então a gente precisa agilizar, pra não ficar um vídeo cansativo. Então, olha aí no canal, dá uma bisbilhotada que tem aí, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha aqui, ó, pra garantir pro meu cursor não sair. Tá? Pra quem tá iniciando, é legal fazer, quem já tá acostumado. Agora sim, eu vou refilar todo o meu excesso, ó, tá? Agora, se você quiser cortar o seu forro do tamanho exato, tudo bem. Só que na hora de você fazer isso, pode ser que ele fique torto, pode ser que ele saia do lugar. Então, eu prefiro deixar um pouquinho maior pra facilitar, tá bom? Se você já tem o seu jeitinho, ó, tá aqui o bolso. Agora, o que que eu vou fazer aqui em cima? O acabamento com o viés, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma canaletinha aqui. Ou não, não vou fazer canaletinha não, já vou fazer direto, ó. Vou dobrar no meio, tá? Ó, vou dobrar ele no meio e vou encaixar aqui o meu zíper. Tá bom? Ó, e já venho aqui e vou fazer uma costurinha só embaixo, perto da cremalheira, ó. Também fazendo com um ponto mais largo. Certo? Ó. Chega aqui, põe o cursor pra lá e finaliza. Pronto. Aqui é só um pedacinho mesmo de vidro. Ó. Tá vendo? Um acabamento, né? Muito bem. Então, agora, nós vamos pegar uma parte da nossa bolsa, corpo, e vamos aplicar esse bolso aqui, ó. Ah, ó, eu peguei uma parte maior, né? Vou colocar o meu bolso em cima. Vou pegar uns clipezinhos pra me ajudar, ó. E vou costurar toda a volta. E aqui em cima também, ó, aqui ficou uma barriguinha. Acho que eu não puxei o zíper certinho. Mas, ó, venho. E agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Eu vou unir. Deixar bem retinho. Ó. E vou costurar toda a volta agora, fechando esse bolso, tá? Na beiradinha, uma costura de segurança. Na beiradinha. Ó. Certo? Pronto. Fechei o bolso em uma das partes do nosso corpo da bolsa. A parte da frente, tá? Dá uma refilada aqui. Então, o nosso bolso tá ok. Deixa eu dar uma queimadinha aqui no zíper. Uma seladinha, né? Então, ó, essa fase já foi. Olha como é fácil e rápido de fazer essa bolsa, meninas. Então, ó, bolso ok. Ó, perfeito, né? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fechar a nossa bolsa. Antes disso, eu vou pegar a parte de trás, vou colocar a aba, vamos fechar nada, nós vamos colocar a aba e, ó, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, tá? Então, vamos lá. No recorte vai ter essas duas pecinhas, então você vai deixar ela aqui, separadinha, cadê minha aba aqui? E a aba, vou achar o meio aqui da minha
parte de trás. Essa é a parte de trás, tá? Da bolsa. A parte da frente, obviamente, tem o bolso. E aqui eu também vou achar o meio, pra gente centralizar essa peça. Ó, fiz um piquezinho. E eu vou descer 2 dedinhos aqui, ó. Vou descer 2 dedinhos e vou alinhar pique com pique, tá? Se você quiser fazer uma marquinha pra ajudar, pode. E aqui, ó, eu vou colocar a minha meia argola, ó, nas duas. E vou aqui, ó, colocar uma desse lado. Deixa meio 1 centímetro de um lado. Ó, deixa eu marcar com a caneta, gente, com lápis. Deixa eu pegar um lápis. Não, vou pegar uma caneta aqui, ó. Ó, vou marcar aqui, ó, 2 dedinhos. Pique com pique. E vou marcar aqui, ó. E aqui. Fiz 2 marcações. Aí, eu venho aqui e vou colocar uma parte nessa primeira marcação e vou dar uma costurinha de leve, só pra segurar essa bichinha aqui, ó. Aqui. Lembrando que vamos deixar 1 centímetro da aba aqui, ó, tá? 1 centímetro. Aí, eu venho aqui do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. Fiz a marquinha, venho, deixo 1 centímetro e faço uma costurinha. Só pra segurar, tá? Ó. Pronto. Só segurar, ó. Tá? Deu pra entender? Muito bem. Agora, eu venho direito com direito, pique com pique, na altura que eu fiz a marcação. Venho aqui, posiciono e vou fazer uma costura. Pé de máquina. Vou fechar. Ó. Agora, eu venho, dobro ela pra cima. Deixa eu tirar essa linha pendurada aqui. Dobro ela pra cima e vou vir fazer uma nova costura aqui. Pra mim fazer o acabamento. Ó. Vendo, ó? E ó como fica. Tá? Eu devia ter entrado um pouquinho mais essa costura. Mas tá bom. Ó, você sobe um pouquinho mais, 1,5 centímetros você sobe, tá? Com a costura. 1,5 centímetros você faz a costura. Que o meu, ó, ficou aparecendo aqui, ó. Tá? Mas aí você faz a costura 1,5 centímetros que você vai fechar todo esse acabamento. E então, já temos aonde colocar a alça, tá vendo? Muito bem. Agora, a gente vai deixar ela aqui pra dentro, assim, ó, a aba. E vamos fazer o fechamento. Vamos pegar o outro zíper. Vou colocar aqui. Deixa eu cortar aqui do tamanho mais ou menos. Vamos lá. Mesma coisa, vamos pegar um forro e vamos lá, ó. Direito com direito. Faz a costurinha de segurança para quem ainda é iniciante. Ou coloca aqui o clipezinho, dá aquela leve tensionada no zíper. Dá uma esticadinha nele. E vou com forro direito com direito. E vou com o pé de máquina agora, ó. Certo? Jogo pra trás. Venho aqui, jogo. E vou fazer o quê? Um pesponto, tá? Ó.
Olha como é fácil fazer essa bolsa. Lembrando que vocês encontram no nosso site, lojapipitinha.com.br. Temos várias estampas, vários modelos, não só de bolsa, como carteiras, necessaire, mochilas, estojo, tudo que você precisar. Olha que perfeito que ficou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra parte, a parte da frente. O meu forro que tá no chão. Vou pegar a parte da frente e vou colocar, ó, direito com direito, a linha, bem isso aqui, tá? A linha. E vou fazer a costurinha de segurança. Deixa eu ver se tá bem alinhado. Ó, a linha. Faz a costurinha aqui. Já estamos quase terminando, é só fechar agora, hein? Olha isso, que rapidez. Fiz a costurinha de segurança, venho com o forro e vou fazer bem rente, o máximo que eu conseguir da cremalheira. Jogo pra trás, você vê que é repetição, várias repetições numa peça, é muito fácil. Venho aqui, vou fazer o pescoço. É que nem fechar uma necessaire, gente, igualzinho. Ó, igualzinho, igualzinho. Muito bem. Feito isso, vamos colocar o cursor. Ó, lembrando que os cursores têm que ser do mesmo lado. E agora a gente vai fechar nossa bolsa e vai estar pronta. Olha que legal. Pronto, ó. Cursor colocado. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar, ó. Direito com direito. Forro também do outro lado. Direito com direito. Vou pôr meus clipezinhos. Ó. Pra me auxiliar aqui, pra ficar bem certinha a nossa peça. E vou fechar com o pé de máquina. E no forro, eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar. E pronto, amiga. Ó, que simples. Venho aqui. Aqui, ó, eu vou fazer, sabe o quê? Vou cortar, que eu acabei esquecendo, vou dar uma cortadinha. Que na verdade, deixa eu dar uma dica pra você. Eu falei pra vocês fazerem do tamanho um pouco maior. Não, faça a do corpo, as duas partes do corpo, o forro, vocês podem cortar do tamanho do recorte, tá, gente? Ó, assim, ó, tá? Tiro o excesso antes. Agora sim, ó. Então, eu venho direito com direito, acerto todo mundo aqui. Agora, vamos lá. Vou deixar uma aberturinha pra gente desvirar. E eu vou costurar toda a volta com o pé de máquina. Muito bem, ó. Costurei. Vou tirar o excesso do zíper. Eu vou tirar um pouquinho de excesso também. Desse lado também. Só desvirar agora. Ó, lembrando que aqui onde tem a curvinha, a gente precisa dar uma picotadinha pra ela ter um bom acabamento, tá? Ó. Aqui. E aqui. Agora, pela aberturinha. Só que eu deixei uma abertura muito pequena. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Senão eu não consigo desvirar. E é só desvirar e colocar a alça. Vamos lá? Pronto, meninas. Desvirei. Dá um suadorzinho, mas a gente consegue. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar aqui. Ó, fechado o forro, vou jogar todo mundo lá pra dentro. Vou acertar direitinho.
Agora, eu vou colocar o botão e colocar a alça. Ó, o botão, você vai colocar a sua bolsa aqui, alinhar bem, pegar o agulhão, ó, olha bem pra ela aqui, vou pôr meu botão bem aqui, ó, marco, aqui eu vou abrir o bolso na frente, vou achar a marcação, aqui, ó, marco. E coloca o botão, tá? Aí você coloca o botão da sua preferência. Eu vou colocar o meu aqui e a gente já volta com ela pronta, ok? Muito bem, ó. Botãozinho colocado. A alcinha, o que que eu fiz? Eu só costurei, ó. Coloquei, fiz 2 costurinhas, mas você pode também fazer com rebite se você quiser, tá, amiga? Aí fica por sua conta. E tá pronta a nossa bolsa Luli. Linda, maravilhosa, perfeita. E eu bem vou querer essa pra mim. Porque ela ficou maravilhosa nessa cor, não ficou, não? Então, gostou, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim. Vai, se inscreve se você ainda não é inscrita. Acesse o nosso site, lojapipitinha.com.br, para acessar lá e conhecer os nossos produtos, nossos recortes para adquirir. E também me segue lá no meu Instagram, que é @lojapipitinha. Combinado? Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!